Boa noite, eu sou a Luísa e hoje eu estou aqui representando a USE Distrital Santo Amaro e muito feliz por ter recebido aí o convite para participar desse lindo projeto que é um Minuto de Evangelho, que é assim de fundamental importância termos, né? E levar aí a palavra de Jesus, do nosso Evangelho, porque neste momento que estamos vivendo é o consolo para as nossas almas, para quietar, né, as nossas almas, os nossos pensamentos, nos deixarmos assim mais tranquilas, mais tranquilos, né? Eu acho que é realmente um bálsamo ouvir o Evangelho e todos esses ensinamentos. Então, fico muito feliz em poder participar. E hoje o convite é para falar sobre a parábola dos trabalhadores, ou parábola da vinha, né, como alguns conhecem, do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é uma parábola bastante conhecida, todos conhecem, muitos já devem ter feito lá em suas casas espíritas, já devem ter estudado, né? Uma parábola que muitos, com certeza, como eu, já devem ter tido assim, muitas dificuldades de compreensão, né? E que precisamos realmente buscar um estudo e uma compreensão para a gente conseguir uma boa interpretação desta parábola, né? Então, hoje nós vamos tentar entender um pouquinho do que essa parábola verdadeiramente quer nos dizer. Antes da gente começar a parte do entendimento, vamos relembrar, né, a história da parábola. Que um homem, né, de família, né, sai a procurar trabalhadores para lhe ajudar na sua vinha. Na época de Jesus era muito comum, né, que se saísse para buscar essa ajuda, né, essa mão de obra. Era uma época em que quase todas as pessoas da época tinham plantação, né, de vinha, né? Então, era muito comum que saíssem sempre de madrugada para buscar esses trabalhadores na época de colheita. Então, esse homem de família saiu a buscar esses trabalhadores logo de madrugada. E depois saiu em outros horários também. E aí eles tinham lá a denominação, né, de primeira hora, segunda hora, quarta hora até 1/10 hora, que assim eles chamavam, porque o dia deles terminavam lá às 18 horas, né? Então eles, 1/10 hora já era lá perto da hora de terminar o seu dia, né? Então, para a gente compreender um pouquinho, que aqueles que foram contratados lá na 1/10 hora faltava assim 1 hora para terminar o dia de trabalho. E durante todo o dia ele saiu, né, em todas essas horas para contratar pessoas para ajudar na sua vinha. E aí a gente vai começar assim a entender um pouquinho, dividindo um pouquinho essa parábola para nossa compreensão. O reino de Deus, ele é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhos a um dinheiro, né, que era assim chamado na época, por dia mandou-os para sua vinha. Mateus 20, 1-2. O pai de família, a gente pode comparar a Deus. E a vinha comparamos a nós.
E o trabalho, nós podemos comparar as nossas aquisições de virtudes, né? Então, vamos pegar aí esses 3 pontos para depois nós unirmos e ficar mais fácil para nós compreendermos, então, essa parábola. Então, o pai de família, Deus. A vinha, nós, né? A humanidade, né? Falando do nós, estamos falando da humanidade. E o trabalho é a aquisição das virtudes, né? Para realizar os trabalhos, uns precisam de um tempo maior e outros precisam de um tempo menor, né? Conforme cumpram bem ou mal os seus deveres, o prêmio, entretanto, é um só. E qual será esse prêmio? A alegria de um gozo na vida espiritual. Alcançado assim, né? Quando a gente conseguir assim alcançar a nossa evolução. Então, olha que legal, né? Nós estamos sendo comparados à vinha, né? E o trabalho está sendo comparado com as nossas virtudes, aquela que nós estamos buscando diariamente desde que nos entendemos por gente, né? Essa busca constante. E o nosso pagamento será a alegria de gozarmos na vida eterna, no plano espiritual, né? De paz, de tranquilidade, né? E de evolução. Então, compreendemos assim dessa forma, a gente passa para uma outra parte da parábola que diz assim, que o pai de família, ele sai de madrugada, né, para buscar os trabalhadores para a sua vinha. Então, o que essa parte da parábola quer nos mostrar? Que sair de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha pode indicar o dinamismo do trabalho no bem, que pode nos indicar que muitos de nós começamos muito cedo esse nosso trabalho das nossas virtudes, né, de procurar nos melhorarmos, buscando essa virtude, buscando esse melhoramento, de sermos pessoas melhores. Então, já desde muito cedo, que nós estamos nessa batalha. Então, a madrugada remete a essa comparação, que muitos já estão aí nesta batalha de mudanças, de melhora para questões do bem. Para o quê? Para o progresso, né? Para o nosso progresso, para o progresso da humanidade. Porque nos nossos estudos aí da doutrina, nós temos estudado, visto, né, conversado, que desde muito cedo Deus tem nos enviado os seus missionários, os seus espíritos de luz, para nos ajudar aqui a sermos essas pessoas melhores, a nos intuir, a nos ajudar na caminhada, a nos fazer compreender que é necessário mudanças, né? Para que a gente consiga alcançar essa evolução. Então, desde sempre, desde lá do princípio inteligente, que já existe essa preocupação de Deus nos enviar ajuda,
daqueles a quem Ele confia para nos ajudar neste processo de mudança, de melhora. Então, esse sair de madrugada nos remete, então, a esse tempo que nós já estamos nesta caminhada, que para uns, né, já está bem adiantado e para outros ainda não, porque o tempo de um pode ser estar adiantado porque eu sou mais dinâmica, mas o tempo de outro pode ainda estar mais parado porque ele ainda não alcançou, né, a mesma direção. E aí, continuando aqui para a gente entender, o texto evangélico, ele esclarece que o pagamento dos trabalhadores foi um dinheiro por dia. A gerência divina, né, como ele compara, sempre atenta e atuante. Ele sabe ajustar o trabalho em nível da conscientização e do entendimento do trabalhador. Nesse contexto, a gente consegue definir o tipo de compromisso que cada um de nós podemos oferecer à vinha, identificando então a produção, o benefício, né? Sendo assim, o Pai Celestial, né, que é o dono da vinha, ele disponibiliza o serviço ao trabalhador, a todos nós, o local onde este deva atuar, né, nós, e também a forma e o valor da remuneração. O filho ou trabalhador, por outro lado, recebe a oportunidade de progredir no campo que lhe foi destinado, selecionado, em função da experiência que possui. Então, isso quer dizer o quê? Que Deus nos dá tudo assim muito bem direcionado, né? Ele nos dá toda a direção, todo o suporte, toda a condição. E quem tem que fazer o trabalho, obviamente, que somos nós, né? Mas nunca nos deixa sozinho. Sempre está nos direcionando, sempre está nos acudindo nos momentos difíceis. Mas mesmo assim, muitas vezes a gente desvia do caminho. Então, este trabalho que Deus nos permite fazer, que Ele já nos manda para cá nas encarnações, justamente para nos dar essa oportunidade, muitas vezes a gente ainda falha, mas não por falta de direcionamentos e oportunidades e de locais apropriados e de salários, né, apropriados, mas porque nós não enxergamos, né, com o olhar devido que devíamos enxergar, né? E aí, um outro pedaço da parábola diz assim: saindo perto da 3ª hora, viu outros que estavam ociosos, né? E foi lá e contratou esses também, né? As horas dessa contratação destes trabalhadores equivalem ao quê? Quando o pai de família sai lá na 3ª hora e faz a contratação desses outros trabalhadores que estavam lá ociosos e não tinham ainda sido contratados, o que isso remete aí para nós? Equivale às diferentes convocações que Deus faz para nós, seus filhos, para que nós cultivemos as nossas virtudes. Então, Deus sai na 1ª hora, na 2ª hora, na 3ª hora, na 4ª, na 1/10ª hora, em todas as horas, a nos dizer: melhore as suas virtudes, trabalhe nelas, deixe o egoísmo de lado,
vai atrás de se melhorar como pessoa. Trabalhe com aquilo que o meu filho deixou aí como forma de aprendizado para você. Caridade, amor, né? Trabalhe as suas virtudes. Então ele vai em todas as horas tentar nos trazer, nos convocar para irmos atrás dessas virtudes. E alguns de nós começamos muito cedo a compreender que precisamos e até conseguimos, né, trabalhar essas nossas virtudes. E os outros começam mais tarde. E, no entanto, para os bons trabalhadores, o salário é o mesmo. Não importa a hora em que iniciar o trabalho de se regenerarem. O salário é o mesmo. Sabe por quê? Porque para Deus, Ele não está preocupado com quantidade. Ele está preocupado com a qualidade. Então, se você começou a trabalhar bem cedo, mas não há qualidade neste trabalho, mas em compensação, se você começou a trabalhar mais tarde, mas tem muita qualidade no seu trabalho, ele te remunera da mesma forma, porque para ele o importante é aqui, ó, dentro do coração, né? Então, isso é o que nos faz compreender que os derradeiros serão os primeiros e os primeiros serão os derradeiros, porque muitos de nós fomos chamados, mas poucos de nós seremos escolhidos. Que a gente tem que compreender que o que nós dedicamos a esse trabalho tem que ser verdadeiro. A gente tem que doar de verdade, tem que trabalhar arduamente na busca das melhoras e na busca dessas virtudes, e tem que ser algo realmente com muita qualidade. Então, pensar que Deus não está buscando a quantidade. Eu faço isso, eu aconteço, eu sou isso, isso, isso dentro de uma casa espírita. A casa espírita que eu trabalho, nossa, eu faço várias coisas, vários trabalhos. Mas qual é a qualidade que esses trabalhos têm? Né? Qual é o chamado verdadeiro que você está tendo lá na casa espírita que você trabalha? E qual é a devolutiva que você está dando a esse chamado? Então vamos pensar em qualidade que eu estou dando àquele trabalho que eu estou desenvolvendo. E se eu não estou desenvolvendo ainda, porque muitas vezes eu já estou sendo chamado há muito tempo e ainda não estou desenvolvendo, Deus já saiu lá na primeira hora para me chamar e eu ainda não aceitei o convite para trabalhar na vinha, né? E estou ainda perdido. Então vamos pensar que eu preciso aceitar o convite, ser um bom trabalhador, trabalhar com qualidade, não me preocupar com quantidade, porque isso não importa a Deus. Então, aqui para finalizar, ele diz assim: o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da sua má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho laborioso, apenas para que lhe faltava o labor. Então, ou seja, ele foi contratado no fim do dia porque ninguém o chamou antes, mas ele se dedicou quando foi chamado e fez com qualidade. Então, seja
qual for o momento que nós fomos chamados e aceitarmos esse convite, vamos fazer com o nosso coração, vamos nos dedicar, não vamos mais perder tempo. Vamos trabalhar sim, porque não sinto mais que temos tempo de ficar perdendo, né? Com as nossas inseguranças, com os nossos medos. Deus precisa que nós decidamos ser trabalhadores dessa vinha, que nós façamos um trabalho de qualidade, com muito amor, porque Ele conta conosco e Ele merece tudo isso pelo tanto que Ele nos dá. Então vamos de verdade sermos esses trabalhadores e dedicarmos com toda a nossa alma esse trabalho edificante, esse trabalho com amor ao nosso próximo, né? E a nós mesmos, porque quando a gente trabalha para ajudar ao próximo, o beneficiado em primeiro lugar somos nós mesmos, sabemos disso. Então vamos pensar se já estamos na vinha desde da madrugada, ou se nós fomos chamados na 11ª hora, seja lá qual for a hora que nós fomos para a vinha trabalhar, qual é o nosso trabalho, qual é o tipo de trabalho que nós estamos exercendo, se ele tem qualidade ou se ele tem quantidade. Vamos pensar nessa questão, refletir e vamos mudar, né? Sempre há o que mudar, sempre há o que melhorar. E isso é algo que nos é permitido, porque nós estamos aqui para evoluir, para melhorar, né? Foi essa oportunidade que Deus nos deu, nos permitindo estar aqui nessa encarnação, para que pudéssemos melhorar sempre. Mas não vamos, né, ser assim aqueles trabalhadores preguiçosos, que temos preguiça de melhorar, de evoluir. Não quero estudar, não tenho tempo, né? Estudar dá trabalho, né? Ficar sempre arrumando desculpas. Vamos arregaçar as nossas mangas e ir para o trabalho, porque Jesus nos espera e Deus com certeza conta conosco. Então eu vou aqui me despedindo de vocês, muito grata por essa oportunidade. Peço a Jesus, nosso Mestre amado, que envolva cada um de vocês com seu amor e que nós possamos nos encontrar em outra oportunidade para falarmos um pouquinho mais desse nosso lindo Evangelho que, como eu disse, é acalento para nossas almas. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.